Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo Diferencial e Integral 3, falando agora sobre integrais triplas. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira nós vamos definir o que é integral tripla rapidamente, de maneira mais geral do que nós fizemos, de maneira mais rápida do que nós fizemos para integral dupla, porque é o mesmo conceito, é só generalizar. E vamos falar do teorema de Fubini, só enunciar também e tal. E na segunda parte da aula nós vamos fazer alguns exemplos práticos de aplicação. Essa primeira aula é mais teórica, a segunda mais aplicada. Então vamos lá, nós falamos recentemente neste curso a respeito de integrais duplas, que é uma generalização de integrais simples. Integrais simples são para a função de uma variável real, integrais duplas são para duas variáveis, integrais triplas vão ser para funções de três variáveis. Nós vamos defini-la de modo análogo ao que fizemos para integrais duplas. Nós não vamos aqui gastar muito tempo com isso, nós vamos passar de uma maneira bem mais rápida, só para você entender o conceito mesmo, já que você deve ter gastado mais tempo em integrais duplas para entender isso aqui. Então você está agora com uma função de três variáveis, que nós vamos chamar de função W, ela tem três variáveis x, y e z, todas elas sobre os reais. Claro, nós estamos dentro de um conjunto no R3, então agora nós estamos no R3 e a nossa função tem um domínio que é um conjunto aqui, né? Então, nosso domínio da função é aqui. Obviamente, ela sai daqui, vai para os reais, o gráfico disso é no R4, nós não conseguimos enxergar, mas mesmo assim, as integrais triplas têm uma série de aplicações, como vocês vão perceber, relacionadas às figuras tridimensionais, tá? O importante é que o conjunto desse seja limitado. Limitado no R3 significa estar dentro de uma esfera. Claro, aqui tem uma esfera grandona por fora. Vamos pegar, na verdade, não uma esfera, mas um paralelepípedo contendo D. Então, nós vamos pegar aqui um paralelepípedo no espaço R3 que contenha D. E vamos chamar esse paralelepípedo de P, o paralelepípedo reto-retângulo. Se ele é um paralelepípedo, então é porque ele é um produto de... e tá bonitinho, né? Paralelo aos eixos, enfim, é porque ele tem... ele é o produto de três intervalos reais, A, B, C, D e E, F, é o produto cartesiano desses três intervalos. Não, o F daqui não é o mesmo da função, tá? Acho que não ficou muito bom o uso do termo F aqui, mas você entende, né? E vamos definir algumas coisas similares ao que fizemos para funções de duas variáveis. Primeiro, o que é uma partição de P? Uma partição de P é um conjunto de blocos. Então, vou até tirar o desenho aqui para facilitar um pouco o entendimento. Aqui tem o seu paralelepípedo P. Ok? Nós temos aqui o paralelepípedo P. Uma partição deste paralelepípedo é qualquer recorte que você faça com blocos. Então, se você faz aqui um recorte aqui de blocos, né, e você pega e corta assim, mas você corta nas três dimensões, vai ser ruim fazer esse desenho, eu não vou fazer especificamente, mas você está cortando nas três dimensões como se fossem vários tijolinhos. Isso é o que nós chamamos de partição. Você pegou todo o paralelepípedo e recortou em bloquinhos. Esses bloquinhos, um está do lado do outro grudadinho, pegando todos, dá todo o paralelepípedo. Ou seja, um conjunto de blocos, que também é um produto cartesiano de três intervalos fechados, xi menos 1 xi, yj menos 1 yj, zk menos 1 zk, porque o i está variando aqui, o j aqui, o k aqui. Ou seja, são vários bloquinhos, vários tijolinhos que formam a parede toda. Vamos definir, como nós já fizemos antes, o delta de xi como a diferença do intervalo aqui, a diferença do ponto final até o ponto inicial do intervalo, mesma coisa delta yj, delta zk, e vamos chamar de delta o máximo de todos os deltas xi, deltas yj e deltas zks numa partição do nosso paralelepípedo. Então tem vários bloquinhos. Pega a diferença de cada um. As diferenças, vocês sabem, significa exatamente a dimensão, né? A dimensão em cada bloquinho, o tamanho de cada dimensão, x, y e z. E aí, pessoal, você pega de todos os blocos dessa partição o maior valor, o maior tamanho que você tem nessas dimensões. Bom, entre todos os blocos você pega o maior e chama de delta. Então, dado isso, cada partição tem o seu delta. A cada partição você associa um delta.
que é o máximo de todos esses tamanhos. A cada partição se associa um delta e a cada delta você pode também associar uma partição. Bom, e aí nós definimos então soma tripla de Riemann como nós fizemos a soma dupla. A soma tripla está dependendo da partição ou mesmo do delta, como eu disse para vocês, que é o somatório do somatório do somatório do seguinte. Você pega em cada bloco ele tem volume dado por isso aqui. Cada bloquinho que você retirar daqui, cada bloquinho azul que você retirar daqui, ele tem comprimento ΔXi, ele tem largura ΔYi, ele tem altura ΔZi, né? Bom, e aí o que você faz então? Você calcula o volume desse bloquinho, que é simplesmente fazer o produto dessas três. E ao volume disso aqui, você faz o produto pelo valor da função num ponto qualquer alfa, y, jk que você pegar aqui. Então, qualquer alfa, y, jk que você pegar aqui dentro, você calcula o valor da função dele. Bom, é possível que o seu ponto alfa, y, jk esteja aqui fora. Se ele estiver fora do conjunto D, você define o valor da função como sendo zero. Se não, se ele cair dentro do conjunto D, então você está bem definido. O valor da função você sabe qual é. Tá ok? Bom, então você faz o volume pelo valor da função. Isso nós chamamos, e somando todos, né? Então, para todos os blocos da partição, você faz isso, pega o volume e multiplica pelo valor da função em um ponto aleatório escolhido ali dentro, foi sorteado esse ponto ali dentro. Então, você tem isso chamado de soma tripla de Riemann. E aí, a gente pode pensar no limite dessa soma à medida em que nós variamos entre todas as partições, do seu paralelepípedo. Você pode pensar então que você está variando todos os deltas, todos os máximos. Bom, à medida em que os máximos tendem a zero, ou seja, à medida em que as partições ficam cada vez refinando mais, deixando cada vez os blocos de tamanho bem menorzinho nisso aqui, você faz o limite disso, ou seja, em todas as partições você faz o limite da soma de Riemann disso. Isso pode ou não existir e dar um valor L. Se isso de fato existir e der um valor L, a gente fala que a função ela é integrável no seu domínio D. Caso contrário, ela não é integrável. Quando esse limite existir e der um valor L, ou seja, a função for integrável em D, nós chamamos isso de integral tripla de f em D. Esse valor, o valor deste limite, é a integral tripla da função f nesse conjunto D, segundo Riemann, porque nós estamos usando a soma de Riemann e tal, podia ser diferente, mas a gente está usando Riemann. E nós denotamos assim, como você já imagina. Integral tripla são 3 cobrinhas aqui, o Dzinho pendurado. Notem que esse Dzinho, ele pode vir abaixo, tá? É que aí no slide ele acaba sempre saindo do ladinho, mas ele pode vir abaixo. F de x, y, z, dx, dy, dz. Ok? Bom, então se esse valor existir, nós chamamos de integral tripla de f em D, nós denotamos assim, observem, as 3 variáveis representadas aqui como dx, dy, dz, isso dá o valor L que é dado por este limite. Nós precisamos desse limite da soma de Riemann na prática? Não. Nós precisamos se nós formos avançar e as nossas funções não forem tão bonitinhas de tratar como aquelas do nosso cotidiano. Mas, em geral, nós tratamos de função integrável e calculamos para funções em que isso é possível ou dá alguma estratégia para resolver, não usando o limite. Dificilmente. Nesse curso, pelo menos, nós não vamos precisar deste limite. Eu só precisei fazer a formalização para você entender que isso não vem do nada e para você perceber também que essa definição só generaliza as outras duas que você já conhecia para integrais simples e duplas, tá bom? Agora, para entender, a gente precisa ficar calculando toda hora esse limite para saber se a função é integrável ou não, nós vamos para aquela estratégia buscando um teorema que agiliza a nossa vida. Então, para isso, nós precisamos entender um pouquinho a topologia do espaço, a topologia do conjunto D em que nós estamos definindo. E lembrando que se nós estamos no R3, nós chamamos de fronteira de um conjunto no R3. Então, olha só, vou pegar aqui um conjunto no R3, então eu peguei aqui uma bolinha, ou sei lá, uma melanciazinha, mas não precisava ser. O que é a fronteira? Fronteira é qualquer ponto, eu vou pegar aqui, mas é qualquer ponto que você pega e que ao redor você consegue, para qualquer para qualquer esfera que você tomar, é 3D, tá? Para qualquer esfera que você tomar, sempre tem um ponto de dentro e um ponto de fora.
deste conjunto. Ou seja, dado qualquer bola centrada neste ponto, sempre tem alguém de dentro e de fora do conjunto. Mas observem vocês, pessoal, que eu posso olhar na casquinha, e a casquinha, pessoal, ela pode ser... imaginem a bola. A superfície da bola é a fronteira. Imagina uma bola de futebol mesmo. Toda a superfície que você está enxergando é a fronteira dela. Porque se você pegar um ponto ali e criar uma esferinha perto, aquela esferinha vai ter pontos que estão fora e que estão dentro da bola, né? Então é difícil de fazer no desenho. Mas se você tiver uma figura, por exemplo, como essa daqui, essa caixinha, por exemplo, 3D, isso aqui é uma figura 3D. E qual que é a fronteira? A fronteira são as faces. Porque se você pegar um ponto na face e criar uma esfera que claro, não é sólida, né? Uma esfera que consegue passar por paredes, né? Uma coisa bem espiritual aqui, vamos pensar assim. Então, se você tem um ponto aqui, para qualquer esfera que você consegue observar, a partir desse ponto tem alguém dentro da caixa, alguém fora da caixa. Portanto, a fronteira é tudo isso que você está enxergando, toda essa superfície que você está enxergando. Basicamente, a pele do nosso corpo é a nossa fronteira, né? Bom, e nós dizemos que um conjunto, então, no espaço, um conjunto E no espaço, que seja fechado e limitado. Lembrando, o que significa fechado? É o mesmo conceito que nós vimos para R2. Fechado significa que o conjunto, ele contém a sua fronteira. Tá? Então não é aberto, ou seja, a fronteira está dentro dele. Conjunto fechado é exatamente isso, é você ter a fronteira. Acho que faltou dizer essa definição aí. Mas isso aqui, por exemplo, se você considerar com a fronteira, ele é fechado. Então pensa que um conjunto é fechado, se a fronteira é fechado, se a fronteira dele, que nós denotamos assim, estiver completamente contida dentro do conjunto. Tá bom? Então, basicamente, a fronteira está junto. Então, por exemplo, a caixinha é uma caixinha fechada. Diferentemente, se eu fizer isso aqui, agora ela não está mais fechada, nem aberta, né? Mas se eu tirar a parte de cima, vejam que parte da fronteira não está lá. Você consegue, inclusive, colocar a mão dentro do conjunto. Então, não é mais fechado, nem aberto, tá? Mas não é fechado. Não é fechado porque agora a parte da fronteira está fora. Se você tiver uma bola de futebol e você rasgar um pedacinho dela, ela deixa de ser fechada, mas bonitinha, assim como ela vem de fábrica, ela é um conjunto fechado do espaço. E limitado. Limitado significa que você está você consegue colocar o objeto completamente dentro de uma esfera ou de um paralelepípedo. Você consegue ver ele completamente se você fizer algum zoom. Tá? Então pega um conjunto desse que seja fechado e limitado. Ou seja, o que nós chamamos lá quando nós estudamos no R2 de compacto. É a mesma coisa aqui, eu só estou tentando agilizar um pouco as nossas definições. Um conjunto que seja fechado, tenha fronteira, e limitado, está dentro de algum espaço que eu consiga ver. Que seja gráfico ou união de gráfico de funções de classe C1 no plano, é chamado de conjunto de conteúdo... Não, está errada essa definição. Está errada essa definição. Um conjunto que é fechado ilimitado, sim, tá certo. Que é gráfico, é verdade, entendeu? É chamado de conjunto de conteúdo nulo. Na verdade, pessoal, me permitam só dizer para vocês o seguinte. Fechado e limitado é o que eu falei para vocês mesmo. Fechado, a fronteira está dentro, limitado eu consigo colocar dentro de uma esfera, mas o fato de ser gráfico, união de gráficos, não faz com que a figura tenha, vamos pensar assim, volume. Não tenha, por exemplo, você pode pensar aqui, olha, o que é um gráfico de uma função no R2? Isso aqui é um gráfico de uma função no R2, não é? Uma função no R2, você está no plano e você manda. O gráfico é só como se fosse uma folha. Você pega uma outra folha aqui, o gráfico de outra. Você pega o gráfico de outra. Enfim, tá vendo? Como se fossem 3 gráficos para montar uma bolinha, tá vendo? Mas você tá pegando só o quê? Você tá pegando só uma folha, várias folhinhas grudadas no espaço. Por mais que essas folhinhas fechem o espaço que eu consiga colocar coisa dentro, água dentro, coisa assim, não me interessa, eu estou olhando apenas para a casca. Ou seja, basicamente só para a fronteira. Nós falamos que isso é um conjunto de conteúdo nulo. Então, se isso aqui forem vários gráficos de uma função de classe C, ou seja, contínua, bonitinha, tem as derivadas contínuas no R2, se isso forem várias funçõezinhas gráficos, várias funçõezinhas grudadinhas, a gente fala que é um conjunto de conteúdo nulo. Então, observem a diferença. Uma esfera tem conteúdo nulo? Depende. Se for só a casca, sim. Se eu considerar o material que está dentro, não.
Conjunto de conteúdo nulo, pessoal, põe na cabeça, é um conjunto que não tem volume. Não tem volume. Então, se você olhar só para a casca tem volume? Não. A casca não tem volume. Casca pensado assim, né? Pensado do ponto de vista bem mais teórico, né? Se você pensar na casca da laranja, a casca da laranja até vai ter volume, mas porque ela não é só um filetinho, né? Ela é grossinha. Tá bom? Então, um conjunto de conteúdo nulo é basicamente aquilo que você percebe que não tem volume. Tá? Dando uma ideia intuitiva para a gente poder avançar aqui. Mas, formalmente, é isso que está escrito aí. Bom, para que eu estou dando tudo isso? Para dar aquele resultado que nos auxilia bastante. Se você tiver um conjunto limitado com fronteira de conteúdo nulo, ou seja, a fronteira é uma união de gráficos de funções de classe C1 no R2 e também é um conjunto fechado e limitado, certo? Então, qualquer função definida nisso aí, que seja contínua e também limitada, ou seja, ela tem máximos e mínimos, ela é integrável, tá bom? Ela é integrável. Então, qualquer função é integrável? Não. Mas nós temos esse teorema que nos ajuda muito. Se a função for contínua e limitada, ela é integrável desde que o seu domínio também seja limitado com conteúdo, com fronteira de conteúdo nulo. Na verdade, pessoal, essa parte aqui da frase eu posso omitir. Essa parte do limitado aqui não precisa, porque se você está com um domínio que é um conjunto limitado, na verdade assim, se você estiver num conjunto compacto, ou seja, fechado e limitado, essa função aqui ela poderia ter com certeza, ela com certeza seria limitada para a gente. Tá bom? Mas bom, vou ter que deixar essa hipótese aqui de qualquer forma, porque não usei essa definição do compacto. Enfim, você deve estar meio preocupado comigo por conta dessas definições todas. Mas, na verdade, a intenção de toda essa agilidade e deste teorema é poder agilizar a sua vida. Se você estiver num conjunto do R3, que seja bonitinho como uma esfera, uma melancia, enfim, algo 3D limitado, você consegue enxergar ele, a fronteira dele é uma união de gráficos de funções, você vê que ela é bonitinha, assim, gráfico de funções, e essa fronteira tem conteúdo nulo, quer dizer, não tem volume, então qualquer função contínua aí que também tenha máximos e mínimos neste conjunto, ela é integrável, eu posso mandar bala na integral, que é a maior parte do nosso cotidiano. Então fique atento para o conjunto, não é só a cara da função, mas é o conjunto no qual ela está, são dois elementos importantes, o conjunto é que a função está definida e a função como ela é definida. Tá ok? E aí, pessoal, é claro que nós não vamos usar a definição procurando o limite. Não, nós vamos usar o teorema de Fubini para calcular integrais triplas. O que diz o teorema de Fubini? Bom, eu quero calcular a integral tripla de uma função f de x, y, z sobre um conjunto D no meu espaço. Esse conjunto D eu posso pensar como sendo, sei lá, alguma coisa assim. Vejam que essa alguma coisa, posso até pensar que também precisa ser delimitado. Enfim, esse objeto aqui, ele é um objeto que eu consigo ver ele inteiro se eu aplicar um zoom. Na verdade, você está conseguindo ver ele inteirinho assim. Ele é um conjunto limitado, né? Ou seja, o que eu estou conseguindo fazer. Eu estou colocando a fronteira nele e a fronteira, basicamente, você consegue ver que é uma casquinha normal, não tem nada absurdo, é um objeto normal, um objeto que você vê normal no espaço. E esse objeto que você vê, então, tem fronteira de conteúdo nulo. Veja, se eu pegar um apagador, o apagador é um objeto estranho 3D, mas vejam aqui, ó, a fronteirinha dele bonitinho, ó, não tem quebra, bonitinho. Enfim, eu posso calcular o volume disso aqui. Tá bom, tá? O que não serviria pra gente eram coisas estranhas. A gente não vai lidar com coisas estranhas. Tá? Bom, não neste curso. E o teorema de Fubini, então, ele vem neste contexto dizer o seguinte: se eu conseguir parametrizar o conjunto D de modo que as três coordenadas x, y, z satisfaçam o seguinte: a primeira coordenada esteja dentro de um intervalo fechado AB. O conjunto y está dentro do intervalo determinado por duas funções que variam em relação a x. E o z está delimitado por dois pontos que são, na verdade, funções em relação a x e y. Como nós fizemos lá no R2, mas lá no R2 você tinha um x que dependia de A e B e um y que dependia de x. Aliás, o x estava dentro do intervalo fechado e o y dependia de x. Não tinha o z. Agora eu pus o z, mas o z tem que depender das outras duas anteriores. Basicamente assim, olha, o teu x está fechadinho, o y está variando em relação a x e o z está variando em relação às duas primeiras. Ok?
Observe que essas funções todas que aparecem, C, D, G, H aqui, todas têm que ser contínuas, bonitinha. E nesse contexto, se a nossa função do R3 em R for contínua também, então a nossa integral tripla, ela pode ser separada em 3. Eu posso calcular a primeira função com relação a Z, e Z varia de G até H. Eu posso calcular com relação a Y, e Y varia de C até X, o que você já tinha calculado antes. E por fim, o que sobrou vai depender de X, então você calcula de A até B com relação a X. Observação, é claro que eu fixei o X entre A e B, mas nada me impede de fixar o Y ou fixar o Z e depois trocar aqui, né? Colocar o X variando em função do Y e o Z variando em relação às outras duas que sobraram, enfim, tá bom? Um caso bem particular, bem simples, é que se o seu domínio for um paralelepípedo reto retângulo, em que é uma caixinha bonitinha, né? AB por CD por GH, então isso aqui não são funções, CD, GH não são funções, mas são pontos fixos, né? São números reais. Então você pode calcular como você está acostumado para fazer lá nas integrais duplas, vale a mesma coisa, você pode separar em 3. Esse é o teorema de Fubini. Tá bom? Então com isso nós terminamos toda a apresentação. Ah, faltou um detalhe, desculpa. Caso o seu conjunto seja fechado, limitado, fronteira de conteúdo nulo, ou seja, bonitinho para a gente aplicar a integração, a gente pode calcular o volume dessa figura. E o volume dessa figura, como a fronteira não acrescenta nada em termos de volume, basicamente é o volume do interior. É fechado, é limitado, ok? Então, se é limitado, você pode pensar no volume. E como é que você calcula o volume da região? Atenção para isso, a gente vai usar bastante. O volume de uma região no R3 é a integral tripla, neste ponto, da função constante igual a 1. Ok? Então, a integral tripla dx, dy, dz em relação a d. Esse é o volume de uma região. Então, como é que eu calculo? Olha só que interessante. Como é que eu calculo o volume de um objeto tridimensional? Se for um objeto convencional do nosso cotidiano, você calcula a integral tripla da função constante igual a 1 neste conjunto e vê o que vai acontecer. Se você consegue parametrizar direitinho, o teorema de Fubini vai te ajudar. Ok? Bom, vamos então interromper esta aula para você poder respirar um pouquinho e ver se você entendeu a ideia por trás disso aqui tudo. E vamos para a prática fazendo alguns exemplos.